aqui no meio, de pé, acolhamos o Evangelho de nosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, mas para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Cante isso, porque essa é a arma da vitória, é o alicerce da vitória. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Davi nos mostra como vencer adequadamente as nossas lutas, por mais difíceis que elas sejam. Davi nos ensina
a vencer gigantes. Vejam bem como Davi marcha contra o filisteu. Na verdade, esse filisteu era um gigante, era um guerreiro. E Davi é um menino, franzino ainda, e não tinha treinamento de guerra nenhum. Saul queria que Davi usasse sua armadura, suas armas, sua espada, ele como rei. Davi, quando viu aquilo, disse: se eu for com isso aqui, eu tô perdido. E assim recusou a oferta do rei. E ele tem que usar aquilo que Deus lhe deu. O seu adestramento de pastor. Porque ele está ali para defender, na verdade, um rebanho, que é o povo de Deus. E ele então leva apenas o seu cajado de pastor, o seu alforje e vai à beira do regato e pega 5 pedrinhas lisas, pedras escolhidas. E sua funda é o que ele sabe usar. Às vezes nós queremos enfrentar o inimigo com as armas dos outros, ou até mesmo com a arma do próprio inimigo. Qual seria a arma do próprio inimigo? Seria ele ir contra o filisteu com as armas de Saul. Mas ele vai com a arma que Deus lhe deu. E a arma que Deus lhe deu, na verdade, não é não são aquelas pedras e nem aquela funda. A arma que Deus lhe deu é a potência da sua fé. E é precisamente assim que ele responde ao filisteu, quando este, desdenhando do menino, e ele diz: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses e acrescentou: vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. E Davi então respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça. Vê aqui a arma que Davi usa, poderosíssima. É essa arma que derrota qualquer gigante. É essa arma que derrota as legiões do inferno, como fez Santa Miriam, a carismática, uma pequena árabe que enfrentou todas as legiões do inferno e venceu. E quais foram as armas que ela também usou contra um inimigo tão poderoso? Vamos falar dessas armas. O que serão essas 5 pedrinhas que Davi pegou na beira daquele riacho? O que você entende? Nossa Senhora em Medjugorje, ela deu uma mensagem que fala das 5 pedrinhas para nós hoje. Mas eu queria partir da reflexão, a partir de uma outra perspectiva, e chegarei a essa perspectiva das 5 pedrinhas de Nossa Senhora em Medjugorje. Na verdade, a primeira pedra que Davi usa, a coragem. O próprio Saul estava com medo, Israel inteiro estava apavorado, porque não era para menos, humanamente falando.
Eles olham aquela planície e veem ali um poderoso exército, muito numerosamente, muito superior a Israel, em treinamento, em armas e tudo. Humanamente eles não tinham chance alguma. Eles estavam apavorados. E o que disse Davi? Davi, desde o primeiro momento, ele se apresentou, porque os filisteus propuseram que Israel escolhesse um homem para lutar contra o principal guerreiro deles, o gigante Golias. E aí, qual homem se apresentou? Nenhum. Nem ninguém se apresentou. Saul já não sabia o que fazer. Aquilo era uma vergonha, era uma humilhação para todo Israel. E o menino Davi vem e diz: eu enfrento o gigante. Eu enfrentarei o gigante. Então essa é a primeira pedra que ele usa, a coragem. O diabo nos tem vencido muitas vezes pelo medo, a síndrome do pânico. O medo é um sentimento maligno que muitas vezes nos paralisa totalmente. Davi não tem medo. Alguém pode dizer, mas o menino metido não. Corajoso, convicto da sua fé e do poder do seu Deus. Por isso ele se apresenta e diz: eu vou enfrentar e vencer esse gigante. Bem, essa é a primeira pedra, a coragem. A segunda pedra é a pedra da perseverança. Porque depois que Davi se apresentou e Saul aceitou que ele fosse, porque não tinha mais alternativa nenhuma. Quem era que iria? Ninguém. Mas a família de Davi, os seus próprios irmãos, todos foram contra. Foi uma grande campanha para que ele desistisse desta empreitada. No entanto, ele se manteve firme. Todos queriam fazê-lo entender que ele não tinha nenhuma chance. Você vê o poder da fé. Todos diziam: você não tem nenhuma chance, você vai morrer, o gigante vai te triturar. Mas ele se manteve firme. E a perseverança e a capacidade de prosseguir precisamente contra todas as impossibilidades e contra todas as esperanças. Foi isso que ele fez. Por quê? Porque ele confia em Deus. Terceira pedra, nós já falamos da coragem, da perseverança. Terceira pedra, da humildade. Davi reconhece que a vitória não é dele, é de Deus. Que quem lhe dá a vitória é Deus. Olha como ele diz aqui: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Ele tem humildade, consciência que é Deus quem faz. É Deus quem pode. Então a humildade é uma arma poderosíssima para vencer o poder das trevas. Coragem, perseverança, humildade. Ele também não é um inconsequente. Ele se prepara. Ele se preparou. Ele não vai à luta sem a preparação. Ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro do Senhor. Então ele se preparou. E ele nos ensina que tudo que formos fazer na vida, temos que nos preparar. Jesus, antes de iniciar a sua missão,
ele se preparou 40 dias no deserto para exercer o seu ministério. Nós também precisamos investir em nossa capacitação. Os soberbos caem, os diletantes caem facilmente, porque não tem profundidade. E Davi, ele usa os recursos que ele tem e que ele sabe usar. Ele recusou a armadura e a espada de Saul, não por soberba, em hipótese nenhuma. Ele era muito humilde. É porque aquela não é a sua arma. E ele se preparou porque ele era muito ágil, humanamente falando, com a funda. A funda, que era um instrumento, diferentemente da baladeira, que você puxa e solta a pedra, a funda projeta ainda com maior pressão, velocidade aquela pedra, porque ele vai girando, 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 vai usando a força, né, aquela funda, ela dá uma propulsão só que tem que ter uma precisão, porque na hora de soltar, para a pedra acertar, é uma pontaria muito difícil, tem que ter uma precisão, e ele tinha precisão, ele era preparado, e só precisou de uma, porque quem se prepara para ser o primeiro, vai ser o primeiro. Então, se preparar. O Espírito Santo, não relaxe, se prepare, treine, que é a quarta pedra. E a quinta pedra, a pedra da gratidão. Davi, ele é muito grato a Deus. Ele é muito grato. Tudo que ele faz, ele agradece a Deus. Para ele, sempre Deus está diante dos seus olhos. O seu horizonte, o seu foco é Deus, a quem ele agradece incessantemente, sempre. Por isso que para ele não importa o tamanho daquele gigante. Ele sabe que Deus é maior e que na fé ele vai derrotar aquele gigante. Então essas pedras que nós temos que usar na batalha, sobretudo na batalha espiritual, contra as forças das trevas, contra as tentações, contra o pecado. Coragem. Quantas vezes o Senhor Jesus diz, não tenhais medo, e lembram, num momento de grande perplexidade, ele disse para os apóstolos e diz para nós, não tenhais medo, coragem, eu venci o mundo. A coragem, a perseverança, que nada te faça desistir da tua fé. Às vezes você pode até cair, mas a mão de Deus está sempre próxima da tua. A humildade, porque o poder é de Deus, a força é de Deus. A preparação, no nosso caso da batalha espiritual, a preparação é oração, é o jejum e a penitência incessante. O intercessor é como um atleta de alta performance. Um atleta de alta performance que às vezes treina 10 horas até por dia.
e um intercessor que se preze. Não pode ser o homem ou a mulher de um terço. É o homem ou a mulher que vive para Deus. É preciso se preparar, ter essa consciência e agradecer sempre. Sempre. E as pedrinhas de Nossa Senhora em Medjugorje, que tanto nos ajudam. Nossa Senhora disse em Medjugorje: eu lhes dou a arma contra o seu Golias. Aqui estão as 5 pedrinhas. Que 5 pedrinhas são essas? Resumidamente, ela nos dá Eucaristia, palavra de Deus, a Bíblia, rosário, confissão e jejum. Ela diz: receber, primeira pedra, receber a Sagrada Eucaristia com frequência, se possível, diariamente. Primeira. Segunda pedra, ler e meditar pequenos trechos da Bíblia Sagrada para pôr em prática no dia a dia. Lembra da bem-aventurança que Jesus deu? Bendito é aquele que escuta e pratica a palavra de Deus. Não é só questão de saber, não. É viver. E ela manda todas as quintas-feiras ler e meditar Mateus 6, 24, 34. Toda quinta. Terceira pedra, rezar o rosário completo, diariamente. Rezar o rosário completo, está dito por ela, diariamente. Quarta pedrinha, confessar-se mensalmente. Ela colocou mensal, a confissão. Quinta pedrinha, jejuar a pão e água às quartas e sextas-feiras. Não só às sextas. Jejuar pão e água, quarta e sexta. 5 pedrinhas. Perceberam? E aqui estão as armas da vitória, a vitória de Deus sobre qualquer gigante. Os gigantes nos amedrontam, mas nosso Deus é muito maior e verdadeiramente poderoso. Não existe gigante que possa enfrentar o nosso Deus. Aquele gigante veio na sua estratégia, ainda fazendo gracejos para cima de Davi, e Davi diz: pode vir do jeito que você vier, que eu vou te pegar, você vai tombar, porque eu estou aqui em nome do Deus dos exércitos de Israel. E nós temos esse nome com maior ênfase ainda, porque nós temos o nome poderoso de Jesus. E é em nome de Jesus que temos que enfrentar todos os gigantes. Isso mesmo. Davi tirou, só foi uma. Colocou a mão aqui na sua sacolinha, tirou aquela pedra. Imagine o ritual. Ele colocou aquela pedra com carinho, azeitou, preparou e soltou um petardo que afundou o crânio do gigante. E ele caiu, tombou
caiu da sua arrogância e prepotência. E é assim, essa é a pedagogia de Deus. Como tantas vezes nos deixamos enganar pelo inimigo, nos deixamos impressionar por superestruturas imensas. E, no entanto, a pedagogia de Deus é vencer o gigante a partir do pequeno, do frágil. Como a mulher que vence o dragão, como a mulher que pisa e esmaga a cabeça da serpente. Ali está a pedrinha da humildade, pedra da humildade. Não desanimar, não desistir, não esmorecer. Essa palavra nos fala da vitória de um fraco, de um pequeno, que Deus apoia. E o Evangelho também nos fala da vitória, a vitória de Jesus sobre a paralisia do homem. Mas, sobretudo, a vitória de Jesus sobre a falsa piedade, sobre a interpretação errada da lei por parte dos fariseus. Certamente, todos podemos ler nestas páginas das Escrituras alguma experiência da nossa própria vida. Quem de vocês tem uma experiência de uma vitória de Deus na sua vida? Pois então, e por que duvidar? E por que desistir? E por que fraquejar? Como nos ensina a carta aos Hebreus: corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé, que deu sua vida por nós e agora, glorioso, intercede por nós junto do Pai. E Jesus não faltará, não falhará em suas promessas. Acredite nisso, meu irmão. Jesus não falhará em suas promessas. Peça isso. Faz-me acreditar que em mim serás sempre vitorioso, Senhor. Pede isso a Deus. Senhor, faz-me sempre acreditar que em mim serás vitorioso. Isso mesmo. Meus irmãos, eu já posso parar. A palavra está clara, a objetividade é tamanha, e essa imagem das pedras é de uma eloquência inigualável. E essa mensagem que Nossa Senhora nos dá em Medjugorje, atualizando essas 5 pedrinhas de Davi, que são armas que nós temos hoje em nossas mãos. Quem de nós aqui não pode ter essa arma? Você também que está conosco, participando dessa missa através do YouTube e Facebook. Quem de nós não tem essa arma? A Eucaristia, a Palavra de Deus, o Santo Rosário e o Rosário, porque muitas vezes as pessoas se contentam
só com o terço. Confessar-se. É verdade que os padres estão meio ausentes dos confessionários, mas é preciso insistir e jejuar a pão e água, quarta e sexta-feira. Tem gente que diz: padre, isso é uma loucura, como é que uma pessoa pode ficar um dia sem comer? Não é sem comer, pão e água. E tem gente que nem pão e água tem, e nós nem nos damos conta disso. Tem grande parte da humanidade que às vezes não tem uma refeição por dia. É isso, é a verdade. Tem países aí que as pessoas estão vivendo, família, com menos de $1 por dia para uma família, que seria para nós R$5,50, R$6. Ou seja, nós temos ou não temos possibilidade de usar estas armas? Então estão na nossa mão, e é o que Nossa Senhora nos dá atualizando. Por isso, não esqueça, diante de qualquer adversidade, por maior que ela seja, o que deve fazer? Lembre-se sempre de Davi. Eu poderia citar muitas outras passagens da Escritura, como o caso de Gedeão com seus homens, que venceu um exército muito mais poderoso do que esse. Mas na verdade quem venceu? Deus. E a vitória de Deus não vai alcançar a tua vida também hoje? E por que a vitória de Deus não pode acontecer hoje em tua vida? Porque você não crê. Se você não acreditar, se você escolher a arma do inimigo, e é isso que o inimigo quer, que você escolha as armas dele, a lança, o escudo, a espada. Como Golias, Davi disse: essa não é a minha arma. Minha arma é a minha fé. Pegou as suas pedrinhas e foi. E você vê a confiança dele, ele não tem medo em momento algum. Ele tem absoluta certeza da vitória. Por quê? Porque ele se acha bom? Não. Ele se acha realmente pequeno porque ele é pequeno. E ele tem consciência da sua pequenez, ele tem. Mas a sua confiança inabalável em Deus. E esse é o segredo da sua vitória. E é isso que a palavra está nos ensinando hoje. É também o segredo da nossa vitória. Da vitória de Deus em nossa vida. Amém? Bendito seja o Senhor Deus, meu rochedo. Bendito seja o Senhor Deus, meu rochedo. Juntos, com fé. Bendito seja o Senhor Deus, meu rochedo. Bendito seja o Senhor Deus, meu rochedo.